Eu vou trazer aqui a visão de governo, né, no contexto de inteligência artificial. Eu apresento depois ou agora já? Então ótimo. Então eu vou trazer aqui como, né, então no contexto de cidade inteligente, e aí eu trago para o contexto de governo. Eu costumo elencar 5 princípios básicos quando a gente pensa em soluções com inteligência artificial. O primeiro princípio, o social, para atender o cidadão, melhorando a qualidade de vida e também propiciar a transformação da economia. O segundo princípio, o princípio ético, onde deverão ser definidos valores sociotécnicos, visando inclusive a não discriminação. A segurança e a proteção, apesar da lei de proteção de LGPD, né? Mas precisa de um cuidado especial, não só em termos de privacidade, mas também em segurança. O outro princípio, de promover a igualdade com a equidade. A inteligência artificial acaba provocando, né, a substituição de algumas categorias, de algumas atividades, mas isso já aconteceu na Revolução Industrial. O professor falou muito bem aqui na última apresentação dele. Mas a preocupação em governo é que essas categorias sejam capacitadas e venham ser reaproveitadas em outras áreas. E o outro ponto que eu também gosto de trazer é a responsabilidade no uso de dados. Em governo, em cidades inteligentes, dado aberto é uma premissa básica. Dito isso, eu desço um pouco para a prefeitura. O que é que está sendo feito na prefeitura de Salvador, no contexto de cidades inteligentes, visando o uso dessas novas tecnologias digitais, tipo inteligência artificial, Big Data, IoT, Machine Learning, Blockchain. Como é que a prefeitura está tratando disso e se já está se preocupando com esse novo mundo, com esse novo mundo digital? E aí eu trago para vocês, eu acho que a maioria desconhece, por isso que eu fiz questão de falar um pouco sobre isso, que a prefeitura entrou na rota de cidades inteligentes em 2016, né? Quando realizou uma captação financeira junto ao CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e entrou no eixo, era um programa maior, que era um programa o PROQUALI, que era o Programa de Requalificação Urbanística, e, na época, nos financiamentos do CAF, não existia o contexto de cidade inteligente. Nós entramos no eixo de resiliência e riscos, e o nosso projeto acabou levando o CAF a criar um eixo voltado para a inteligência urbana. Então, nós fomos pioneiros junto ao CAF em projetos de cidade inteligente. E o nosso projeto ele teve características assim bem especiais, né? A nossa captação para montar uma cidade inteligente. Essa captação, esse projeto foi escrito pela COGEL, que muitas pessoas, foi contratado, não. Foi corpo técnico da COGEL, que é a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador, que é a empresa de tecnologia, e que escrevemos uma proposta de cidade inteligente em que o primeiro projeto mandatório seria um plano diretor de tecnologia da cidade inteligente, e fizemos a captação dessa forma. Viria todo o recurso, mas nenhum projeto, nenhuma compra, nada seria executado antes que o plano diretor tivesse definido. E o outro diferencial, nesse plano diretor foi solicitado o básico, quer dizer, os projetos básicos, o que fazer e também os projetos executivos. Em 2020, nós desenvolvemos um projeto para modernizar a Defesa Civil, para que ela passasse a ser preditiva. O nome da solução é a Plamira, que é uma plataforma de adaptação inteligente às vulnerabilidades e riscos ambientais. Essa plataforma usa IoT, IA, Machine Learning e sistemas de informação geográfica. Essa plataforma ela foi inserida, inclusive, como um dos projetos do PMANC, que é o Plano Municipal de Mitigação das Adversidades do Clima em Salvador. Então, que foi publicado em 2020. Então, se os senhores pesquisarem o PMANC, vão encontrar lá a Plamira, que atualmente encontra-se em fase de captação
para implementação dessa solução, que usa, inclusive, os projetos de cidade inteligente. Qualquer projeto que necessite conectividade, de tratamento de dados, de predição, eles têm que estar inseridos nesse projeto de cidade inteligente. Só para sair um pouquinho dessa expectativa de filmes de Hollywood ou de livros de ficção científica, embora tenha equipe aqui que está muito próximo disso, né, desenvolvendo um trabalho excelente na parte de robótica, por exemplo, mas a inteligência artificial nem sempre envolve esse processo de utilizar robôs, de utilizar, ou pelo menos aqueles robôs humanoides que a gente vê nos filmes, né? Quando eu começo a lecionar inteligência artificial para os alunos, eu tento dar uma definição muito simples do que é IA. A inteligência artificial a gente pode definir como sendo uma área da ciência da computação que habilita ou que tenta habilitar os computadores para desenvolver uma tarefa de maneira inteligente, tarefa que até o momento só o ser humano vem desenvolvendo. Então a ideia, de maneira bem simples, é faça um programa que resolve de maneira inteligente um determinado problema. E se a gente para pensar como veio o processo de evolução do começo, né? Porque essa área da IA, ela é, de certa forma, antiga, né? Começou lá na década de 40, a gente já tinha trabalhos relacionados com inteligência artificial. Mas se a gente tenta entender como foi esse processo de transferência do conhecimento para a máquina, para que a máquina faça algo de maneira inteligente, a gente vê alguns pontos interessantes nesse processo. Lá atrás, os cientistas tentavam fazer os sistemas especialistas. Ou seja, tem o ser humano desenvolvendo uma atividade, e se eu quero fazer com que meu computador execute aquela tarefa de maneira inteligente, então eu tento entender qual é o processo utilizado pelo ser humano para realizar aquela tarefa, e eu implemento aquelas regras com base nesse conhecimento do especialista. São sistemas especialistas. De lá para cá, então, a inteligência artificial evoluiu para um aprendizado mais próximo de como a gente faz, os seres humanos fazem de maneira simples. Se eu quero ensinar uma criança, por exemplo, o que é um carro, eu não faço uma definição ou um conjunto de regras do que é um carro para essa criança. Eu mostro um exemplo para ela. Eu desenho um carro, eu mostro um brinquedo que é um carrinho, tá passando um desenho na televisão, eu falo, isso é um carro, e a criança começa a aprender com exemplos, e daí, quando ela chega na rua, ela observa um carro e generaliza. Ela expande o conhecimento dela. Então, passa um carro, ela fala um carro. Mas eu não ensinei aquele carro exatamente para ela. Então, a técnica de IA, do aprendizado de máquina, o machine learning, que a Magna comentou aqui no começo da fala dela, tenta fazer exatamente isso. Tem um especialista, o que eu tenho? Um sistema que aprende de maneira geral com base em exemplos. Pode ser de carro, pode ser para reconhecimento de animais, pode ser para diagnóstico médico, por exemplo, pode ser para qualquer coisa. Basta passar exemplos e a máquina vai aprender com esses exemplos. E agora tem uma outra técnica muito interessante de aprendizado, que é o aprendizado ativo. A gente pode definir dessa forma. Como é que funciona isso? Eu não preciso, às vezes, nem passar regras, definições, nem tampouco dar exemplos também para uma criança aprender, né? Então, alguns estudos dizem que as crianças aprendem sobre a gravidade antes de completar 1 ano. E você não chega para uma criança, ok, hoje é o dia de te ensinar a gravidade, vou te ensinar as leis da gravidade aqui agora, nem tampouco você vai dar exemplos de gravidade para a criança. A criança, ela pega um objeto, coloca numa certa altura e solta. E ela percebe que aquele objeto não fica flutuando, ele cai, faz um barulho ali no chão e ali ela entendeu que aquele objeto não fica parado. Tudo bem, não tem a definição formal de gravidade, mas é isso, né? E ela começa a fazer isso com vários outros objetos e começa a entender algumas leis. A ideia, então, da inteligência artificial ativa é fazer exatamente isso. Nem dou regras, nem dou exemplos. Eu deixo com que a inteligência artificial explore aquele cenário, explore aquele ambiente. Gaban dá um exemplo muito bom sobre o uso do celular, depois você pode comentar sobre isso. Eu gosto desse exemplo, que é um aprendizado ativo, no final das contas, né? Então, a inteligência artificial está passando por esse outro caminho agora, que tenta aprender com regras, às vezes, é importante trazer regras, é importante definir também um exemplo ou um conjunto de exemplos de aprendizado e também deixar com que a IA explore aquele ambiente de maneira ativa, né? E com base nisso a gente tem aplicações super interessantes. Eu vou pegar algumas aplicações gerais, tá? Alguns exemplos gerais, depois a gente pode explorar esses exemplos e depois também instanciar com alguns problemas que Magda comentou aqui. Não sei se vocês já viram, mas tem algumas ferramentas de IA hoje fazendo coisas incríveis, né? Tem uma ferramenta chamada DALL-E 2, né? DALL-E 2. É super interessante. É uma ferramenta que é capaz de entender a linguagem humana. É o processamento de língua natural que a gente fala. Então você chega para essa ferramenta e diz assim, por favor, pegue a imagem de um macaco, coloque ele com a camisa, eu ia falar do Bahia aqui, mas pode ser que tenha uma
discordância aqui, mas da seleção brasileira, pode falar, da seleção brasileira, e faça uma imagem desse macaquinho com a camisa da seleção brasileira, cabeceando uma bola e fazendo um gol. E a ferramenta é capaz de fazer isso. E sabe o que é o mais interessante de tudo? Ela consegue fazer isso na qualidade de um design gráfico. Eu, particularmente, não conseguiria fazer essa montagem. Não basta chegar lá e colocar as imagens sobrepostas uma na outra. Você vê o design gráfico muito bem feito, parece real. Você pode chegar numa imagem que tem um cachorro numa cadeira e falar assim, troca esse cachorro por um gato. E você não precisa dizer como fazer, você simplesmente fala isso e é capaz de interpretar e te dá como resposta um gato no lugar de um cachorro naquela imagem processada, transformada. Só para a gente ter uma ideia de como isso tem avançado rapidamente. Tem uma outra aplicação muito interessante, que é o Palm, que é super interessante também, que é do pessoal da Google, né, que desenvolveu, é do OpenAI, né, uma parte ali da Google. Aquilo que a gente está desenvolvendo, de fato, dá para ser aplicado e trazer essas soluções prontas nem sempre é uma boa solução. Eu tenho como exemplo, só para fechar essa primeira parte, o Banco Itaú, há um tempo atrás, convidou alguns pesquisadores da USP para montar um time de ciência de dados. Porque, ao contrário dos outros bancos, também pensava dessa maneira. Não adiantava simplesmente trazer uma solução pronta, uma solução de uma outra empresa da área de computação com IA. Seria interessante, então, produzir a sua ciência, né? Produzir as suas aplicações de inteligência artificial. E num grupo muito pequeno que eles formaram, em pouco tempo eles mostraram o valor disso, a importância, e hoje o Banco Itaú é um dos maiores produtores de tecnologia na área de inteligência artificial e ciência de dados do Brasil, com uma equipe enorme que começou lá atrás com essa ideia de, ao invés de adquirir um processo de inteligência artificial, dá para produzir, sai mais barato, às vezes, ver um retorno financeiro até desse processo, e soluções que são ajustadas para aquele problema, né? Não soluções gerais. Então, essa seria uma rápida introdução, Gabán. Bruno, Magda, é um prazer estar aqui com vocês e eu estou aqui disponível. Maravilha, amigo, maravilha, muito bom, muito bom. Passar aqui agora a palavra para o nosso amigo Bruno, escavador, empresário de sucesso, né, que vai falar um pouquinho, né, da aplicação. Então, aqui cumprindo exatamente esse momento da gente ter os 3 estágios da utilização da inteligência artificial. Olá, boa noite, gente. Eu estava aqui olhando Magda falando, né? Eu falei, não é possível que ela está falando isso de cabeça, isso não é normal, isso não é normal. Aí passou para o professor Ricardo, eu falei, Lenhor, e eu estou aqui com colinha para falar escrito o que é que eu faço, né? Então, desculpe, minha memória RAM é baixa, tá? Mas obrigado, Gabán, obrigado, Magda, obrigado, professor Ricardo. É uma honra estar aqui, o professor Ricardo foi da minha banca de mestrado, né? Então, eu pedi até para tirar foto ali, para venci na vida, né? Se um dia eu precisar ir para o Tinder, já boto mentira, o livro de casamento lá, eu boto essa foto. Obrigado, pessoal, eu anunciei assim, o pessoal do Alcente B deve também, veio para cá, então obrigado, gente, todo mundo. Tá, eu vou consultar aqui minha colinha, tá? O escavador, né? Então, minha missão foi falar 10 minutos, as aplicações que a gente faz, qual é a nossa visão, o que é que trazer esse case aqui para a gente fazer esse mix da academia e indústria, né? O escavador, o que é o escavador, né? Nós somos uma startup e nós temos 2 braços, né? Nós temos o braço B2C, que é para cliente, para consumidor, pessoa que entra lá no site e usa a gente tem mais de 100 mil clientes, tem a parte de CAPTCHA, a gente resolve milhões de desafios, então aquele não sou um robô, são feitos pelos nossos robôs, né? Então, marque aqui o sinal, marque aqui quem é cachorro, gato, XYZ, a gente tem isso na casa com os nossos algoritmos. A gente tem algoritmos de OCR, né? Então a gente converte em documentos, usando o OCR interno e tem todo tipo de documento. Vocês da prefeitura, aqui em Salvador está lindo, o Diário Oficial de Salvador é perfeito, mas tem diários oficiais de outros estados que tem um que eu acho incrível, não vou falar o nome para não revelar, mas eles literalmente todos os dias eles escaneiam uma página, alguém assina lá a decisão, o decreto que vai acontecer no estado da prefeitura e eles botam de novo o documento, né? Mas os nossos clientes querem que a gente extraia aqueles dados, que é um scanner, né? Então, tem coisa assim terrível que tem lá. A gente tem muita coisa de classificação, então, pessoa, empresa, categorizar processo, então, tem números, não dá nem para falar. Tem a parte que é aprendizado estruturado, não vou treinar o inglês aqui agora não, mas a gente transforma informações que estão soltas no texto para um banco de dados estruturado, então,
exemplos de área, a gente tem vários casos, mas de áreas oficiais, por exemplo, ali tem o número do processo, as pessoas envolvidas, qual o tipo daquela pessoa, a decisão, então a gente estrutura aquela informação no banco de dados, e a parte de recuperação de informação também, né, que a gente está cada vez trabalhando mais com a busca semântica, né, então a pessoa utiliza o Google, porque o professor Ricardo ele vai fazer essa categorização muito melhor que eu, mas até certo ponto, recuperação de informação pode ser chamada de A ou não, né? Eu acho que quando a gente fala de busca semântica, a gente pode chamar, mas as pessoas utilizam ferramentas como o Google e tal, que elas digitam qualquer coisa absurda e parece que o Google acerta o que ela está pensando, né? E elas exigem que a gente faça esse tipo de busca também. Tá, e como é que a gente vê o mercado, né? Aqui eu vou ter que usar colinha bastante, né? Para vocês entenderem como é que qual é a nossa política interna e como é que a gente se planeja para os próximos anos. Segundo McKinsey, né, IA está entrando em todos os segmentos da indústria, e sim, alguns segmentos, algumas posições de trabalho estão sumindo pela adoção de IA, né? Segundo esse relatório dele, os 3 maiores foram telecomunicações, infraestrutura e varejo. Está acontecendo uma caça a talentos, né? Então, tem um estudo da Universidade de Rochester que fala que mais de 33 professores saíram para trabalhar da indústria, da faculdade para a indústria. Então, com certeza o professor Ricardo já foi assediado por alguma empresa e está acontecendo isso de busca de talento, né? Questão de governo, IA é considerado matéria de segurança nacional, então a guerra na Ucrânia aí teve uma lista de coisas que eram banidas, uma era justamente a IA, e, por exemplo, a China, ela tem como programa público investir mais de 150 bilhões até 2030, e na academia, tipo, a universidade que mais publica IA de qualidade não é mais americana, que sempre foi, já é chinesa, né? Número de profissionais XYZ, então está tendo essa corrida por vários países, né? O Brasil ainda não tem, é um dos poucos países que não tem uma estratégia clara de IA, eu sei que teve alguns movimentos, mas apesar disso, né, segundo a OECD, o Brasil e a Índia estão contratando 3 vezes mais talentos de IA hoje do que em 2017, que está igualando ou superando o crescimento de contratações dos Estados Unidos e Canadá. Então, resumindo, o panorama que a gente vê é que IA está no radar de todas as empresas, está no radar de governo, está no radar de muita gente, certo? Futuro, né? Então, baseado nisso, como é que a gente enxerga o futuro, né? A gente está na era de modelos de linguagem gigantescos, né? Então, que já consegue entregar coisas de qualidade. Tem um Copilot, que quem for desenvolvedor use, né? Já é, tipo, ferramenta essencial, todo mundo lá da empresa usa, que ele completa o código. Então, tem horas que eu digito uma função, assim, essa função vai fazer x, y, z. Ele já completa o código inteiro, e muitas vezes está melhor do que eu. Então, já está transformando a forma que eu codifico as coisas, tá? E você tem outros modelos de linguagem nessa linha. Tem o GPT-3, né, que é da OpenAI, que acho que foi comprada pela Microsoft, e tem parceria com o GitHub também, né, que fez esse Copilot, que faz essa parte de previsão de texto. E aí teve o pessoal do Google, que não ia ficar atrás do OpenAI, né, que tem o laboratório deles, que é DeepMind, e aí lançou o Palm, que é um modelo de linguagem maior ainda, que faz coisas assim absurdas, sabe? Tipo, ele consegue acertar questões, aquelas tipo, fulano de tal comprou 3 maçãs e não sei o que, ele já consegue acertar questão desse tipo, ele consegue causa e efeito, ele consegue explicar a piada, no artigo pega uma piada, ele consegue explicar a piada, para você chegar naquele nível, a gente vai ter que discutir o que é inteligência, né? Mas para você chegar no nível de você conseguir explicar uma piada, é porque você tem que ter contexto e você tem que ter uma noção de mundo, né? Tipo, porque muitas coisas da piada são justamente referências que aconteceram no mundo real, sacou? Então, se eu falo assim, alguma coisa do tapa de Will Smith, você tem que estar conectado, você tem que entender o que é aquilo, né? E o DALL-E 2 também, que o professor Ricardo deu, que é absurdo, velho, absurdo. Tipo, eu tinha feito uma apresentação com uma versão do open source, né, do DALL-E, que eles fornecem como serviço, mas não como as coisas. Aí eu botei lá, Gaban advogado, professor Ricardo, e aí tem pessoas que até, imagens até que engraçadas, que até eu selecionei a dedo, né, que lembravam o professor Ricardo, que lembravam o Gaban. Mas você consegue literalmente falar, olha, eu quero desenhar justamente um macaco com a camisa do Bahia jogando tênis na lua, entendeu? Aí você consegue ter aquela imagem ali de uma coisa assim absurda, sabe? E aí, qual é a nossa previsão, né? Como empresa, como é que a gente enxerga isso, né? Que em breve todos os produtos, pelo menos de conteúdo, eles vão ter que ter integração com esses sistemas,
E aí você vai ter que ter uma escolha, né? Ou você paga o pedágio da OpenAI, do DeepMind para usar os serviços, ou você faz a loucura de tentar montar seus próprios modelos e talvez você nunca consiga chegar nisso porque você não vai ter os dados suficientes e você não vai ter o dinheiro suficiente para treinar aquele modelo daquele tamanho, tá? Tá, e onde nós, escavadores, queremos usar, né? Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque é a estratégia da empresa, meus sócios me matam, mas os próximos passos de IA que a gente tem planejado, a gente tem um sisteminha que ele consegue explicar as movimentações e consegue prever o prazo do processo. Então, é uma coisa que a gente está fazendo, a gente vai melhorar isso, né? Então, se a gente consegue, por exemplo, prever a probabilidade de ganho e quanto é que o cara vai ganhar naquele processo. Esses são os nossos próximos passos. O primeiro a gente vai lançar em semanas, esse lá para frente. E o nosso sonho, como equipe, é a gente ter um robô advogado, né? Então, a gente já tem uma equipe de vários advogados que ficam ensinando a máquina, ficam treinando as coisas lá, mas a gente enxerga que esses modelos de linguagem gigantescos são algo muito interessante e é algo que a gente quer ter uma atenção. Então, a gente tem um projeto interno lá de fazer essa coleta de dados, de exemplos, para futuramente, quem sabe, a gente conseguir esse robô advogado numa linha de um GPT-3, a gente conseguir falar, perguntar, como é que a gente começa isso, mas são coisas assim, são projetos assim bem incipientes que a gente vê lá no futuro. Tá? E dicas, né? Então, eu sei que é um pessoal diverso que tem aqui. Eu enxergo que Machine Learning e a Data Science são ferramentas. Que se você for profissional, independente da área, se você for nutrição, advogado, médico, se atualize na área, entenda o que está acontecendo, né? Até porque você tem essa profissional 4.0, né? Você quer um profissional que não é que ele sente a bunda lá e faça as coisas. Você quer um cara que resolva problemas. Você quer um profissional que consiga resolver problemas. Então, essas ferramentas de Machine Learning, IA, XYZ, são ferramentas que vão ajudar vocês a resolver os problemas. Então, eu enxergo muito nesse sentido. Tá? Então, sei lá, um exemplo. Imagine que você está limitado, a gente como empresa, a gente fica limitado na saída do pessoal de marketing e design. Né? Se a gente conseguisse usar o DALL-E 2 para conseguir criar peças, imagine o nosso ganho, entendeu? Isso pode ser qualquer área. Eu sou um nutricionista, estou fazendo minhas peças ali, eu pedi para o DALL-E fazer uma peça e já coloco no Instagram. Então, são exemplos que a gente conseguiu, como profissional, ver como é que a gente usa essas ferramentas e colocar lá para frente. Se você for dev, é uma ferramenta mais forte ainda, então eu recomendo muito o Hugging Face, é um projeto que tem atuado tanto quanto visão computacional, e ele tem um hubzinho. Ele tem um portfólio de soluções que os pesquisadores e a indústria eles conseguem fornecer lá, e é um ponto de partida para muitas coisas. Então, assim como nós devs utilizamos frameworks web para fazer aplicações mais rápido, imagine que vão ter soluções que você utilizando algoritmos de machine learning sejam mais fáceis do que você pagar um dev para criar todas as regras lá, né? Você chega lá para o decisor lá, fala, olha, você pode me botar para fazer esse projeto em 6 meses e eu vou tentar todas as regras, ou você pode contratar 5 anotadores para treinar esse problema aqui, eu boto um algoritmo machine learning, boto algumas regras e sai a mesma coisa. Então, pode ser que mude a fórmula, né? Mude os processos de decisão. E, por fim, se você for empresário ou gestor, mesmo que não seja uma indústria voltada à tecnologia, entenda como funciona, né? E tenha uma estratégia de aplicação de IA, mesmo que não seja agora. Da mesma forma que o WhatsApp e o Instagram são ferramentas para uma empresa, você pode morrer caso você não tenha representatividade no Instagram, né? Então, eu enxergo assim para as empresas e para a indústria, enxergue e tente botar no radar se existe aplicação na sua área de IA e como é que você pode aproveitar aquilo para você não ficar lá na frente chupando o dedo e chegar um concorrente e conseguir vencer em você em preço, eficiência ou outra coisa. Beleza? E, por fim, dê atenção aos dados que você está criando como empresa, como indústria, né? Eles são talvez mais importantes que você imagina, é o petróleo, né, todo mundo fala, e para você montar esses modelos preditivos, pode ser que seus dados sejam de péssima qualidade, você não consiga montar um modelo preditivo, mas pense que você ter aqueles dados podem ser alguma coisa também para o seu negócio. Certinho? Valeu, gente. Maravilha, parabéns, meu irmão. Gente, vamos chegar agora no segundo momento, acho que o fone está dando chave, hein? Esse aqui? Agora. Esse aqui tá com problema.
Chega no segundo momento, eu queria que nessa época aí, rapaz, 2000, vou dizer, 2000 alguma coisa, né? Mas antes de 2010, já tivesse um robozinho desse para facilitar minha advocacia, rapaz. Seria uma maravilha isso, viu? Mas deixa aí para gerações futuras. Gente, vamos chegar aqui no segundo momento do nosso encontro, tá? E vamos abrir aqui para perguntas, né? Tem alguém que já queira fazer a pergunta? Eu tenho as minhas, mas não vou ser indelicado de fazer primeiro. Vou deixar para que vocês possam aí, tá? Fazer alguma pergunta e direcionar a Taíde, amigo. Pode falar aí. Eu vou deixar, tenta deixar esse aqui para ver se funciona a longa distância lá. Enquanto o pessoal vai testando ali, Taíde, eu vou passar aqui para você. Conseguiu já, Rocha? Vou passar aqui para você que você já faz a pergunta. Boa noite a todos. Parabéns, Gaban, por esse momento. É muito importante a ideia do Connect All, conectar todo mundo. Eu tive, algum tempo atrás, com Magda, na Cogel, quando eu fui conversar, deve ter uns 3 ou 4 anos. Tive com o Bruno, várias vezes. Bruno começando lá o escavador. Hoje eu estou vendo que o Bruno daqui a pouco ele vira um Google. Eu entro no escavador sempre. E eu estou aqui para falar de uma empresa e expor para vocês que é uma empresa que pertence a todos nós. Ela é soteropolitana, nasceu aqui e para o ano ela completa 100 anos. 100 anos. É a única instituição focada em criança carente do Brasil que completa 100 anos. Nós temos um hospital chamado Martagão Gesteira. E nós estamos na era da disrupção global com o Martagão Gesteira, conectando o hospital com os maiores hospitais de criança do mundo. E a gente precisa muito de vocês. Eu fiz questão de vir aqui, quando eu vi o Connect All, se a gente não conectar essa parcela da população, nós somos 100% SUS. Atendemos mais de 500 mil crianças ano. Eu sou do conselho diretor do Martagão há muitos anos. Meu avô foi o segundo presidente e eu fui para a inauguração, eu tinha 9 anos. E estou aqui na batalha. A gente quer fazer o Martagão 2. Estamos articulando com o XP, com o Bradesco, com o Santander para fazer um endowment fund de 100 milhões de reais. Não pense que é muito, não, porque quando você fala isso em São Paulo, 100 milhões não é nada. Construir um Martagão 2, com inteligência artificial e com telemedicina, nós podemos ir para bairros pobres, podemos atender as crianças antes de elas chegarem até a gente. Nós fazemos medicina de alta complexidade. Eu faço questão de convidá-los para visitar Martagão quando vocês puderem. O que vocês vão ver lá, vocês não vão ver em qualquer grande e bom hospital, o São Rafael, o Rede D'Or, qualquer um desses, vocês vão ver lá dentro e gratuitamente. Então, é muito importante esse contato, eu fiz questão de vir aqui, porque a gente tem que trazer essa parcela da população, vocês que estão pensando alto. Nós estamos, além do Martagão, eu sou diretor do WWI, eu trabalho com ESG, eu fico em Brasília, a gente trabalha em nível internacional, nós somos uma rede global, estamos focados em ODS. Martagão adotou ODS em 2015, o embaixador da ONU veio aqui, assinou o convênio ODS, o primeiro hospital do Brasil a adotar os ODS, nós operamos em ODS e precisamos da ajuda de vocês. Então, essa é a minha mensagem. E eu não tenho perguntas, eu tenho pedidos para que vocês venham nos ver, nos conectem, porque se uma instituição como o Martagão não estiver conectada, o UOL vai ficar fora. A gente vai ficar conversando numa sala e é muito importante que a gente tenha essa ajuda de vocês. É isso aí. Com certeza, Taíde. Obrigado, amigo. A ideia desse encontro é exatamente esse: conectar pessoas, conectar para ter um objetivo final, né? Que é resolver e criar soluções para a nossa sociedade aqui em Salvador e nosso estado. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não é para ficar envergonhado, não. Tem uns alunos aqui do professor, estou com medo de fazer pergunta. Não vai cobrar nota, não. Eu vou... Tem? Peraí, passar aqui. Ok. Para Magda, então, inicialmente. Magda, existe algum cronograma?
se existe algum cronograma previsto de implementação desse plano diretor, né, de Cidade Inteligente de Salvador. Existe, eu sei que vocês fizeram já a captação, então isso, como é que está esse cronograma de implementação? Como eu disse, o projeto de lei, o plano diretor está todo pronto. Todos os projetos executivos finalizados, todos em 2020. Infovia, nuvem, observatório, a política de privacidade e segurança cibernética, toda a estruturação, até o PL. Só que está com a mudança de governo, então houve necessidade de um entendimento. O projeto realmente é muito complexo. Cidade inteligente, você deve saber, não é fácil. Então, para você entender o que é um ambiente de conectividade com Tier 3 e por que Tier 3, né? Porque a gente não pode ter um apagão na cidade. Então, nós aguardamos, né, Gaban, que esse projeto de lei seja aprovado agora, no primeiro semestre, porque a Infovia, inclusive, ela é um projeto que ela propicia sustentabilidade aos demais. E ela trabalha em paralelo com a nuvem urbana. E eu acho que aqui no próximo encontro é o projeto assim que eu acho que eu digo sempre que é a coroa, né? Que é o observatório. Que tem todo o Data Lab para tratar toda a parte de dados preditivos. Esse é um projeto que foi desenvolvido com a consultoria da SPIN, e eles tiveram cuidado, inclusive, de trazer pessoas profissionais de altíssimo nível. Daí a minha ligação com todo o pessoal da USP. Mas eu estou rezando para que isso aconteça já, porque eu acho que Salvador está perdendo, né, em não implantar o projeto de Cidade Inteligente. Para você ter uma ideia, a Plamira, que é essa plataforma para meio ambiente, ela conecta Salvador com as comunidades de prática, com a academia, e o objetivo é não só propiciar melhoria de qualidade de vida para o cidadão. Você imagine, eu me coloco no lugar do cidadão quando começa a chover e já fico, se eu moro na encosta, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa ter predição e tratar o cidadão de uma forma que realmente ele venha dar retorno. Porque o cidadão responde de acordo com da forma que o governo trata ele. Então, a gente quer mudar essa forma de tratar o cidadão, entendendo ele. Esse, eu acho que é o diferencial de qualquer projeto de cidade inteligente. A tecnologia é meio e o cidadão é o foco. E nós temos, inclusive, não deu aqui para falar, um modelo, inclusive, já pronto, que é o índice da evolução demandada para cada projeto. Cada solução, fazer toda essa parte de acompanhamento. Mas estou rezando para que saia logo, viu? Maravilha, Magno. Deixa eu passar. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu vou fazer a minha. Para meu amigo Ricardo. Ricardo, como você sabe, né? Eu sou um cara que acordo 4 horas da manhã, quem não sabe, tá? Todo dia, mas não é porque virou moda agora, há alguns anos virou moda, né? Tem clube das 4, tem clube das 5, tem clube das 6, tem clube de um monte de horário aí, né? Então, como eu tô um pouco mais velho, né? Mas não tanto, né? A carcaça pode estar com 42, mas por dentro eu ainda tô com 18, novinho em folha. Mas eu li hoje, na verdade, vamos só usar esse aqui que foi mais fácil. Eu li hoje, nessas minhas pesquisas, coisa super interessante, cara. O MIT, né, o Instituto de Computação, o Laboratório de Computação do MIT, lançou aí um novo produto, né, com inteligência artificial, na verdade, uma plataforma que ela consegue identificar, né, ela projeta ali a imagem da pessoa só por reconhecimento da voz. Tá sabendo disso, meu amigo? Ah, deu 1-0 no professor hoje, hein? Fantástico. Então, o que essa inteligência artificial vem e faz? Ela, provavelmente com um banco de dados, né, bem robusto, ela consegue já identificar, né, como se fosse um retrato falado. Então, na pesquisa, inclusive, que eu vi, vou te mandar isso. Ele coloca ali a foto da pessoa original e aí coloca uma foto que seria identificada, vamos dizer assim, por conta de uma série de comparações com outras fotos, para poder ver se é a mesma pessoa. E no terceiro
no terceiro exemplo, que é esse com a voz, ele consegue identificar e fica literalmente um negócio absurdo, absurdo, apenas com o reconhecimento da voz. E aí, na matéria que eu li, falava que eles se utilizam, na verdade, do timbre de voz, né, do sexo, da idade, enfim, uma série de pré-requisitos, né, para poder se chegar àquele detalhamento. Mas também, eu tenho um podcast que eu falo às 7 da manhã, né, eu falei isso hoje, né, nesse podcast, eu até falei, ó, o pessoal que está aí preocupado, né, porque já imaginou o pessoal ficar com medo, né, pô, vou me identificar aqui agora pela minha voz, né, então isso fica tranquilo, porque segundo o MIT, inclusive, eles acham que eu não acreditei muito nisso não, tá? Que essa tecnologia, essa inteligência artificial, ela não vai chegar ao ponto de identificar literalmente a pessoa, né? Dizer, peguei sua voz aqui, você é Ricardo, você é Gaban, né? Mas eu queria que você comentasse, na verdade, esse tipo de solução, esse tipo de avanço, né? Como a gente está se comportando hoje no mundo, que a cada estalar do dedo, a cada noite que a gente acorda no dia seguinte, tem uma solução extremamente robusta que vai impactar no nosso dia a dia muito, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa realidade e esse contexto, principalmente puxando aí para o setor industrial, né? Para os empresários. O que é que esse tipo de momento que a toda hora muda, né? Pode impactar para a indústria, pode impactar também para o setor empresarial, o micro e pequeno empresário. Eu quero... Vocês estão me ouvindo? Está funcionando, né? Eu quero aproveitar também esse momento e fazer 2 comentários, né? Um sobre o hospital, o Martagão Gesteira, e também um comentário sobre essa questão de tratamento de ocorrências ou pelo menos de desastre, evitar fazer modelos preditivos. Bom, mas antes, falando, Gaban, sobre a sua pergunta, realmente, a inteligência artificial hoje está incrível, né? Os modelos que a gente citou aqui, que o Bruno comentou, realmente fazem coisas surpreendentes. Então, essencialmente, a voz é um sinal ao longo do tempo, né? Então, cada pessoa tem a sua assinatura da voz, e a gente reconhece isso, né? Eu reconheço a voz de uma pessoa e eu consigo identificar aquela pessoa, saber que ela está ali sem precisar olhar para aquela pessoa. Então, agora, essas tarefas que são as mais desafiadoras na área de IA, tudo aquilo que eu sei como fazer, que eu penso para fazer, a IA pode reproduzir isso, e se não está no nível humano, está muito próximo disso. O maior desafio está em fazer uma inteligência artificial que resolva problemas que a gente não explique como isso precisa ser feito. Por exemplo, reconhecimento facial, sempre dou esse exemplo. Ninguém ensina uma pessoa a reconhecer uma outra, reconhecer a face da outra pessoa, né? Ninguém ninguém aprende isso ao longo da vida. Você nasce com essa habilidade. A criança identifica a face da mãe, né? Então não é um procedimento que você fala, olha, procura a silhueta de uma pessoa, dali o ombro, a cabeça, etc. A mesma coisa com a voz. A criança começa a ouvir a voz da mãe ainda na barriga, né? E começa a identificar ali padrões, né? Padrões na voz, né? De frequência e timbre, etc. E aquilo ali fica, de certa forma, o que fica é um conjunto de características da voz daquela pessoa, não a voz fica armazenada, mas é um conjunto de características que quando a criança ouve novamente aquela voz, ela sabe de onde veio, sabe por aproximação, né, de quem era aquela voz. Então a ideia da inteligência artificial, o maior desafio hoje, está nesse, em fazer uma inteligência artificial que, de novo, execute uma tarefa que até hoje o humano faz, mas faz isso que a gente faz de maneira natural. É um processo cognitivo que eu não consigo explicar, né? Eu não consigo explicar como é que você reconhece uma voz. Claro, esse é um dos maiores desafios da inteligência artificial. Então, essencialmente, o que eu imagino, eu não tenho muitos detalhes sobre essa aplicação, o que essa solução faz é extrair um conjunto de características da voz e, a partir desse conjunto de características, tentar aproximar para aquele banco de dados conhecido que seria aquela face. Agora, pensando nisso para a indústria, né? Claro, a gente tem esse problema, mas como é que a gente traz a IA para a indústria? A inteligência artificial, antigamente, era algo produzida na academia. A academia produzia a inteligência artificial e isso ia depois para o mercado. Hoje em dia você tem um mercado já produzindo isso numa velocidade quase que a mesma, ou até mais rápida em alguns cenários, do que a academia. Então, muitas vezes, essa construção sai primeiro na indústria
né? E depois a academia começa a utilizar aquilo para explorar para outros caminhos. Então, o processo está começando a ficar invertido. E ao mesmo tempo que a solução de IA começa a ficar mais barata. Então, pensar num modelo de inteligência artificial há 10 anos atrás, e você pensar hoje, já você consegue construir solução de inteligência artificial bem mais em conta hoje em dia. Então, você tem pessoas já conhecendo esse tipo de solução, capazes de implementar. Você já tem tecnologias que te ajudam. Então, por exemplo, a Amazon tem uma ferramenta que você sobe seus dados, ela executa um monte de modelo para você de inteligência artificial, treina vários modelos e te dá qual que seria a melhor solução. Então, esse processo manual, muitas vezes, do cientista de dados, uma parte disso já está começando a ficar sendo treinada pela própria inteligência artificial. Entendeu? Então, à medida que a gente vai avançando nesse sentido, começa a ficar mais barato. Então, você já consegue ter pequenas e médias empresas utilizando tecnologias de IA que estão prontas no mercado para chegar e utilizar. Entendeu? Que já está disponível. O Bruno comentou alguns exemplos de algumas tecnologias que você pode pegar, ainda que não seja, ou como serviço, tem essa possibilidade, você não constrói a ferramenta, mas você utiliza como serviço. Então, você paga aquilo que você pode pagar, que a empresa pode pagar. Né? Ou então você desenvolve com base num conjunto imenso de ferramentas que já está disponível. Então, isso está muito mais próximo da indústria. Essa IA, que era um futuro há muito tempo atrás, já é presente nesse momento, já é possível utilizar esse tipo de inteligência artificial, tanto, não estou falando de grandes empresas, de pequenas e médias empresas. Agora, um rápido parêntese aqui com relação ao hospital, eu acho isso extremamente importante, de novo, né, a gente fala de soluções, de problemas, de um lado, aí você tem a academia e alguns setores da sociedade com soluções procurando problemas, né? Às vezes tem esse outro caminho que a gente não consegue conectar, e de novo, o ConnectWall está fazendo isso muito bem. Um exemplo disso é que daqui a um mês, exatamente, eu vou para Tóquio trabalhar num hospital, num instituto para criança. A gente tem desenvolvido um trabalho há bastante tempo com médicos e pesquisadores e bioinformatas. A gente vem trabalhando com crianças, com conjuntos de dados, né, para tentar modelar o problema da hemofilia e também de leucemia, tá, para crianças. E eu vou passar quase um mês lá nesse instituto de pesquisa, que na verdade fica dentro de um hospital. Então, o hospital ele tem um instituto de pesquisa cujo objetivo é utilizar toda essa coisa de IA que a gente está falando aqui agora para tentar entender o que está acontecendo, como uma doença ela pode ser melhor compreendida para, primeiro, a gente ter soluções com vacinas, tratamentos que sejam mais eficazes, né, entendendo o problema. E aí já vem um outro ponto que eu também gostaria de aproveitar e mencionar, que isso está evoluindo tão rápido hoje em dia, que no nosso meio a gente já conversa assim, você já imaginou em breve um Nobel de Medicina sendo oferecido, sendo, né, premiado, um programa de computador ou uma empresa que desenvolveu um software de computador? Hoje a gente já tem tecnologias de IA que fazem predição de, por exemplo, de proteína, né, no nível que a gente não tem hoje em dia. Tá? Então a gente está muito próximo desse processo. O Instituto de Computação tem trabalhado fortemente nesse sentido e com certeza visitar o Martagão seria um prazer muito grande.
Tá vendo aí? Já conseguimos cumprir a missão do primeiro encontro. Tá vendo aí, professor? Acho que estou com um problema aqui. Agora foi, né? Comentando aqui só para finalizar um outro caso. Concordo, quando começa a chover, a gente tem toda a preocupação, né, com deslizamento e etc. E a inteligência artificial pode ajudar nisso. A gente tem um trabalho com o pessoal do Óvidas, no Chile, e a gente monitora o vulcão Jaima para tentar verificar quando pode acontecer um evento, né, que precisa alertar a população. Então, de novo, a gente está lá no Chile também, trabalhando com pesquisadores. Por que a gente não pode estar aqui, né, junto com a prefeitura, pensando nisso? Perfeito, amigo, perfeito. Gente, alguém tem alguma pergunta? Senão eu já tenho outra aqui para meu amigo Bruno. Não vai ter cola agora não, viu? Não vai ter cola agora não. Bruno, queria que você falasse o seguinte, como é que você vê, que dica você poderia dar, né? Principalmente para as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão estar que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, que dica você poderia dar para o empresário, para o micro, para o pequeno empresário, de como ele se conectar? Porque você teve um caminho, você teve uma trajetória, como você disse, pô, a gente criou a nossa solução, a gente não tinha dinheiro para contratar, né? Mas você já estava um pouco tempo atrás, já trabalhando, batalhando. Hoje, talvez, você e outras tantas empresas já abriram aí, né, debastaram o caminho que outras empresas que estão, ou até startups também, podem vir atrás e o trabalho não vai ser tão grande, porque vocês já fizeram uma boa parte disso. Então, qual seria a dica que você daria para as empresas? O cara que é empreendedor, que é empresário. Pô, o cara está ali com o seu mercadinho. De que forma ele pode pensar, né, ou procurar soluções de inteligência artificial que modifiquem ali a vida dele, o negócio dele, agilizem as suas operações e que possa, obviamente, reduzir os seus custos. Tá? Você dá alguma dica aí para o empresário? Perfeito. Difícil, tá. Dicas para quem quer utilizar IA. Bem, existe, né, uma pirâmide tipo, uma pirâmide de necessidades, né, para a gente chegar ao nível de IA. Então, você não consegue. IA, para mim, eu enxergo como uma ferramenta que está ali para resolver um processo, um modelo. Você tem que ou saber como fazer, ou ter ferramentas, ter uma estrutura para você conseguir desenvolver aquilo, né? Então, acontece muito em consultorias de IA, de pessoas que são experts em machine learning, de chegar em empresas e falarem, olha, eu quero usar IA, quero fazer isso, quero... tá na moda aí, eu também quero fazer, né? Só que eles precisam fazer o dever de casa antes, né? Então você precisa. Existe literalmente uma pirâmide na necessidade para que você chegue na ponta que seria a IA, né? Então você precisaria. A Magda falou que a prefeitura está fazendo data lake, né? Então você tem que ter os dados organizados, os dados limpos, e aí você vai subindo até chegar em algoritmos preditivos, né? Eu acho que isso é um ponto. Então, eu conheço muitos projetos que gastaram muito dinheiro tentando alcançar uma coisa que não era um problema, porque eles queriam aplicar a última tecnologia do momento, seja IA, seja blockchain, seja XYZ, não estava resolvendo nenhum problema. Né? Então, eu acho que isso é um ponto. Você precisa ter um processo definido, você precisa estar em casa e enxergar com o que é que você pode
fazer com aquilo, né? Outro lado é você ter essa conexão com a academia, então eu sei que a própria UFBA aqui, a UNEB, tem muitos projetos bastante interessantes, eles podem, caso seja o Cimatec também, né? Se você quer fazer algo assim que seja mais teórico, ou seja algo, um long shot, algo assim mais longe, eu acho que contar com esses parceiros seria interessantes, mas no caso do mercadinho, no caso daquela pessoa que tá querendo ser o usuário final na prática, tem alguns linguistas que têm uma teoria que você só consegue ter certos pensamentos se você tiver uma palavra que descreva aquilo, né? Então, quando você aprende uma palavra, e aí você começa, isso é aquilo, e você consegue pensar naquilo, né? Eu enxergo que, eu tentaria fazer essa analogia. O cara que tem um mercadinho, que trabalha no varejo, trabalha alguma coisa, ele precisa entender o que é que existe e quais são as outras aplicações, como é que os outros players estão aplicando aquilo, como é que em outros contextos estão aplicando aquilo, para ele ter aquela ideia e conseguir aplicar no negócio dele, né? Então, não basta, eu tenho um mercadinho aqui, não tenho um problema, vou aplicar IA, eu tô resolvendo o quê, né? Então, qualquer coisa aqui que eu arranjar vai resolver, né? Então, eu acho que seria mais na linha de se atualize, entenda o que é que os outros estão fazendo, entenda o que é que existe, e até em outros contextos é a hora que a gente consegue transferir, né? Então, poxa, o Ricardo falou aqui de você fazer um aviso precoce, né, de quando acontecer alguma coisa no vulcão. Então, ele está analisando ali os pontos e vai acontecer alguma coisa no vulcão, ele dispara um alerta. Né? Se você entender que aquilo é possível, você pode transpor aquilo ali para outra coisa. Né? Poxa, vou usar aqui indicadores do mercado aqui quando vai estourar alguma merda aqui, sei lá, né? Então, acho que você entender aplicações possíveis e como é que você traz para sua realidade, para o seu contexto, eu acho que seria um bom começo. Muito obrigado. Magda, para a gente finalizar, tem uma pergunta? Espera, deixa eu passar aqui o microfone para você fazer. Fala seu nome e faz a pergunta. Obrigado, boa noite, pessoal. Meu nome é Ed. Bom, em cima da fala do Bruno aí agora, né, e de alguns outros comentários também que foram feitos por todos nós aqui, acho que seria interessante saber o ponto de vista de vocês, né, em relação a inteligência artificial. Ela está sendo utilizada para resolver muitos problemas, né? A gente falou aí de reconhecimento de pessoas, reconhecimento de pessoas por imagem, por voz, né, reconhecimento de proteínas, identificação, classificação de processos, a otimização destes processos, né, por outras ferramentas que não a capacidade humana, né, de estar resolvendo essas situações. E a pergunta se faz, né, no seguinte quesito: como vocês enxergam, né, a substituição da força de trabalho humana, né, pela inteligência artificial hoje? Porque a gente precisa ainda atingir um nível educacional, né, muito grande, né, a gente tem que correr atrás desse débito educacional que o nosso país tem, para que a nossa população consiga trabalhar com a inteligência artificial. A gente fala aqui de cidades inteligentes e tudo mais, só que assim, a nossa infraestrutura hoje, atual, ela precisa de muito investimento. Né? Ainda ela precisa de uma total conectividade, uma total atualização de seus dispositivos que são utilizados pela cidade, né, e pelos cidadãos. Então, assim, como vocês poderiam falar um pouco, né, sobre essa situação entre essa troca de esforço, né, para um esforço humano, de um esforço humano para um esforço computacional a partir da inteligência artificial? Perfeito. Você quer direcionar essa pergunta para alguém? Não? Cada um fala 2 minutinhos. O que você falou agora é extremamente importante, uma das coisas que eu mais defendo, tá? Que é a educação. A gente tem que começar, e aí só vou falar 1 minutinho, porque isso é uma das coisas que mais me importa. A gente tem que começar a imaginar o momento que a gente vive, né, que a nossa educação é a educação de 1800, né, as instituições estão aí, né, pensando de uma forma ainda muito, muito antiga, formato antigo, as profissões, inclusive de futuro, né, a gente não está abrindo a mente das pessoas, dos jovens, para isso ainda, a gente precisa avançar. Agora, já aí,
agregando a pergunta dele para vocês todos, que é trazer o seguinte, além dessa pergunta, agregar o seguinte, como, com a vinda da inteligência artificial, enfim, né, abrem-se também diversas oportunidades. E o que é que pode ser feito para que, ao mesmo tempo que algumas portas se fecham, outras se abrem, mas governos, universidades, né, empresas, privado, como é que essa turma toda pode se comportar para que esse processo ele passe da forma mais leve, sem gerar tantos problemas para quem vai perder, vamos dizer assim, o emprego, mas se gerou outra oportunidade. Como é que pode ser construído isso, né, na visão de cada um de vocês? E aí, primeiro, as damas. Obrigado pela questão. Me deu a oportunidade de dizer a você que, como eu expliquei até outro questionamento, a nossa medida em termos de conectividade é chegar a megabits por aluno. Então, e se eu trabalho com IoT, inteligência artificial para fenômenos climáticos, eu tenho sensores por toda a cidade. Então, inclusive a ligação com as ilhas. O nosso projeto de conectividade abrange também as ilhas, que nós não poderíamos deixar fora uma parte da população que é atendida por Salvador. E eu vou lhe dar um exemplo. Salvador, a Prefeitura de Salvador, eu vou falar inclusive com conhecimento de causa, porque esse projeto nós mandamos para um evento em Portugal e foi aceito, né? Mobilidade como serviço. Eu escrevi junto com uma professora do doutorado da USP, o pessoal da empresa que está aqui implantando o projeto de mobilidade como serviço, que é a Quico, e a minha parte aqui da Prefeitura de Salvador. Então, a Prefeitura está com esse projeto, né? Não sei se vocês sabem, mas existem 4 níveis, nós só conseguimos chegar no nível 2, e quando chegar no nível 4, como é que nós vamos fazer essa mobilidade da primeira e última milha? Com veículos autônomos. Então, quer dizer, essa categoria, né, de profissionais tipo cobrador na prefeitura só existe hoje porque o prefeito ainda não quis provocar desemprego. Os nossos indicadores de 2020 mostraram um nível de exclusão muito grande em Salvador e que com a pandemia isso deve ter aumentado muito. Então, essa preocupação, então, o motorista é uma das classes que vai desaparecer, como desapareceu o assessorista. Então, qual é o papel do gestor em políticas públicas? Ele promover capacitação, né, para que essas categorias sejam colocadas, venham desenvolver novas atividades. E isso, inclusive, com parceria com os sindicatos. Eu acho que a gente tem de fazer realmente um connect all, né, para que faça toda essa inclusão, porque cidade inteligente chama-se inclusão. Deixar assim também para Bruno comentar um pouco mais a parte técnica, né? Eu vou discutir um pouco essa questão de uma visão mais filosófica, né? Quando a gente pensa em IA, a gente imagina, Magda comentou isso aqui no começo, né? Que a gente faz logo uma associação com a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o que nós fizemos foi tirar aquelas tarefas manuais do ser humano. Essa revolução que a gente está vivendo agora, a revolução da inteligência artificial, está tirando as tarefas cognitivas, aquelas tarefas que exigem pensar. E lá atrás, sempre que a gente para ler documentos, na época da Revolução Industrial, havia um temor muito grande, né? Bom, se eu faço sapato hoje e vai ter uma máquina fazendo sapato, o que eu vou fazer da vida? E ninguém imaginou que no futuro teria uma profissão de ciência de dados, obviamente. Então, há um dinamismo também com relação às profissões que serão criadas a partir daquelas que serão substituídas pela inteligência artificial. Como Magda comentou, é extremamente importante que, claro, principalmente no Brasil, que nós temos uma desigualdade social muito grande, que o poder público esteja próximo disso e capacitando as pessoas. Tem um cientista que faleceu há pouco tempo, Stephen Hawking, ele fez uma carta, pouco antes de morrer, que dizia o seguinte: a IA tem capacidade para acabar com a pobreza e também com acabar com doenças que hoje a gente não tem solução, como câncer, etc. Agora, a gente tem que ter cuidado na hora de desenvolver essa tecnologia para a gente não
produzir algo que não seja controlável. Não é aquela história do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. Então, claro que existe uma preocupação nesse sentido, né? Então, eu acredito sim que a IA vai resolver vários problemas a curto prazo e a longo prazo, né? Agora, como é que a gente faz essa aproximação com a sociedade? Vai acabar, tem condições de acabar com a pobreza, mas vai acabar com a pobreza? Tem condições de encontrar uma cura para uma determinada doença, mas quanto vai custar essa cura? Quem é que vai ter acesso a essa cura? Obviamente, isso aí depende muito, principalmente num país com muita desigualdade social, como os nossos gestores vão trazer, aproximar essa inteligência artificial, claro que está lá em cima, né, ainda num nível tecnológico muito alto para a população. Realmente, se não for para todos, então ela não atingiu o objetivo. Alô? Oi. Ed, excelente pergunta. Muito boa mesmo, mas é aquelas perguntas que eu acho que a gente não tem uma resposta, né? A gente pode realmente pensar e fazer parte, isso precisa fazer parte do diálogo, né? Sobre ética tem, tipo, isso cai na parte da ética de IA, né? Então, aplicações éticas, né? Então, tem um caso aí só paralelo a isso. Esses modelos de linguagens gigantescos, né, tanto que possibilitaram o DALL-E quanto o Palm, quanto o GPT-3, eles foram treinados na internet. Tipo, eles pegaram literalmente a internet e criaram um modelo que ele tenta prever a próxima palavra, né? E por algum motivo isso faz com que ele aprenda conceitos, né? Só que o próprio Palm, ele é sexista. Então, se você botar ali, ela é mulher e vai completar dona de casa em 70% das vezes. Enquanto você faz a mesma coisa. Ele é um rapaz e vai falar engenheiro, vai falar uma série de profissões. E isso era justamente uma pesquisadora, a Tini Gebro, aí, que foi demitida enfim, né, por uma questão de negócios do Google, e você meio que tirou toda essa análise ética sobre aquilo que está sendo propagandeado como a melhor coisa do mundo, né? Mas é um modelo que é sexista, é um modelo que tem todos os preconceitos da internet, que com certeza se você catar ali vai ter coisa muito pior, né? Só que sobre isso do emprego, isso já é uma realidade, né? Tipo, tem esse estudo do McKinsey que estava literalmente falando quais são as áreas que mais perderam para IA, né? Então, a telecomunicações, eu não sei por que perdeu muito, varejo, você já está começando a perder postos de trabalho para algoritmos de IA por diversos motivos, né? Mas aí fica aquela corda entre política pública e otimizar o negócio, né? O valuation do Uber, até hoje, ele vale o que vale, porque ele tem a premissa que ele vai conseguir colocar um táxi autônomo. Então, ele vale tudo aquilo, porque ele tem um laboratório lá e ele promete que em X tempo ele vai conseguir ter um táxi autônomo. Mas imagine se amanhã aparece um Uber autônomo, a quantidade de pessoas que vão perder o emprego, que vão perder a fonte de renda, o que é que isso vai acontecer, né? Mas existem os casos bons, né? Então, tanto citados aí pelo professor Ricardo, lá na empresa mesmo, espeto de pau, sei lá, não lembro a frase, mas existe uma função de atendimento que ela tem que verificar documentos, e é a atividade mais chata que tem, né? E a gente está tanto tempo para automatizar isso que vai possibilitar, ela literalmente, o nosso site permite que você tire certas páginas. Então, a pessoa tem uma página lá no escavador, quer tirar, ela manda um documento, a página sai. Só que isso é um processo manual que a pessoa tem que verificar que aquele documento é original e que aquela pessoa tem o direito de remover aquela página. Porque senão você poderia remover a página de outra pessoa, né? Imagine o tempo que ela gasta fazendo isso. E ela pede, pelo amor de Deus, vamos tirar isso daqui porque eu vou ter mais tempo para fazer outra coisa. Então, a gente consegue ter aplicações de IA que vai otimizar o tempo, né? Mas nessa pegada também existe várias profissões que acabaram, né? Então, ascensorista, lembra que antes no elevador tinha uma pessoa, acendedor de poste, foram profissões que acabaram com o tempo, né? Na minha opinião, isso tem que ser debatido muito fortemente como política pública. Então, Gabão, Magno, todo mundo que está aqui, o poder público ele precisa ter atenção para isso por duas coisas: para ser uma rede de suporte para essas pessoas e para que eles se antecipem essas tendências para treinar o pessoal para isso, né? Então, a prefeitura, o governo, o poder público
precisa se antecipar essas tendências para não pegar aquelas pessoas de surpresa e causar uma demissão, né? Uma situação pública aí ruim. Maravilha, amigo. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode, lógico. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Pablo. A gente está vivendo, né, atualmente o ano de 2022, um ano assim nervoso de política, muito polarizado, uma caixinha de surpresas. E a gente tem visto sempre a IA como uma grande solucionador, né, um grande resolvedor de problemas. E a IA, ela pode acabar criando problemas. Por exemplo, a gente tem os deepfakes, né, Bruno Sartori da vida, que cria vídeos, que pode facilmente enganar um tio, uma tia, né, com vídeos produzidos e bota um candidato falando uma coisa que não devia. Uma coisa também que eu tenho até dúvida com relação ao escavador. O escavador, ele divulga documentos que são públicos, né? Ele traz à tona documentos que já eram públicos, mas dão acessibilidade a pessoas que até então não tinham acesso a eles, né? Eu fico pensando, por exemplo, no escavador, ele trazer à tona documentos que até então ninguém precisava saber, mas acaba sabendo e acaba comprometendo até, por exemplo, a candidatura de um político. Aí eu queria saber sobre o cenário político e sobre a IA como causadora de problemas ou de possíveis problemas. Como é que vocês lidam ou como é que vocês abordam esse tipo de situação? Obrigado. Só caminhando aqui, já vou falar. Eu sou 100% favorável a dados abertos, né? Então, já complementando e dando já essa deixa, vamos voltar então para primeiras damas. Gaban falou em dados abertos, eu já tinha dito que é pré-requisito para a cidade inteligente. E uma das questões que eu sempre ouço é como utilizar esses dados e que esses dados você tenha segurança que ele venha a ser utilizado de forma correta. Isso passa por uma regulação, passa por um acompanhamento e até acompanhado pela própria IA, né? A gente pode fiscalizar esses dados. E no nosso projeto, uma das diretrizes, eu não sei se eu falei aqui antes, mas todos os projetos na política de privacidade e segurança cibernética, está lá regulado, todos eles desenvolvidos by design, by default. Então, segurança cibernética e privacidade de dados e uso adequado de dados precisa de regulação. Se não tiver regulação, vira bagunça. Não sei se respondi sua questão. Debater, né? Perfeito. Professor, com você agora. Isso é uma pergunta extremamente importante. A gente está numa fase crítica mesmo, porque tem várias dificuldades nesse processo. Não é trivial, não é simples. O Bruno até comentou sobre um robô que explica uma piada. Isso é uma tarefa bem difícil, porque veja, eu posso fazer uma publicação de um político e abordando o mesmo tema que uma outra pessoa, e a outra pessoa pode fazer um elogio, eu posso fazer uma crítica, porque tudo depende do sarcasmo que eu estou utilizando, da ironia que eu estou utilizando para escrever aquilo, por exemplo. E detectar esse tipo de situação é extremamente complexo. Isso não é uma tarefa muito fácil, tá? Então, eu concordo contigo, tem vídeos aí que são bem complicados, porque, como você falou, consegue imitar o tom da voz, o timbre da outra pessoa, consegue pegar um vídeo e fazer uma montagem da boca que sincroniza de fato com a fala. Então, isso vai enganar muita gente, isso está enganando muita gente. Não tem jeito. Isso depende aí de dois aspectos. Eu imagino que seja até um amadurecimento mesmo da nossa sociedade, capaz de entender e buscar outras informações antes de divulgar qualquer coisa, né? Eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, já caiu numa fake news, já passou uma informação, nem que seja lá atrás, no comecinho disso tudo, todo mundo, de mais simples até mais situações mais complexas. Acho que todo mundo já caiu numa situação dessa, eu já me passei por uma situação assim. Então, até o momento que você aprende e fala, não, antes de passar qualquer coisa, eu preciso buscar, checar essas informações, buscar mais informações. Isso é um processo que a gente aprendeu de pouco tempo para cá, né? Então, isso é um ponto. E tem, claro, a evolução da IA, que precisa detectar isso. Então, daqui a um tempo, a gente vai ver, de fato, esse tipo de ferramenta no WhatsApp, no Telegram ou qualquer outra ferramenta de rede social, né? Falando como
o Instagram ou o Facebook, que vai fazer esse processo antes e detectar que aquilo é falso. Detectar que aquilo é uma montagem pelo próprio... Aí, Gabão, você comentou sobre uma aplicação, né, do MIT que pegava pelo tom de voz. Pode ser que uma extensão desse trabalho seja justamente identificar que aquele tom de voz não era realmente da pessoa original, que havia uma modificação, então ali pode daqui uns dias ter uma informação de que é talvez um vídeo fake ou uma imagem fake, né? Então a inteligência artificial também está indo nesse sentido, tentando identificar em texto, que é mais difícil, essa ironia, porque às vezes a ironia pode ser tratada com a fake news, se não for detectada da maneira, a ironia não for detectada ali, né? Então, em texto, em vídeo, em imagem, então eu acredito que essa evolução também vai chegar. A gente ainda não está lá, né? Mas eu acredito que, obrigatoriamente, nos próximos anos, a gente vai ver esse tipo de IA para detecção de fake news que vai dar esse alerta antes mesmo de uma pessoa receber aquele vídeo e vai falar, ó, isso aí é uma montagem. Sim, sim, de certa forma, né? Então você pega... Você tem hacker trabalhando em empresas para evitar ataque hacker, né? Por exemplo, é verdade. Então, exatamente. Então, você pode, por exemplo, ter uma IA que olha os exemplos de vídeos reais de uma pessoa e vídeos gerados de maneira falsa e rotulados, para ele aprender a rotular o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, a própria IA, como você bem colocou, de certa forma respondeu bem essa sua própria pergunta. Então, dá para usar IA no combate, sim, das IAs com fake news. Salvador, a Prefeitura de Salvador ainda não possui dados abertos. Isso é realmente uma batalha que nós vamos ter que enfrentar. Tá aguardando também, né? Oi, agora eu tô. Boa, Pablo. Aquelas perguntas também que são excelentes e que a gente não tem uma resposta certa, né? Eu acho que trazendo, como você é um dev super sênior, tem uma hora que a gente, quando a gente é mais novo, pergunta, dá para fazer isso? Rapaz, ainda não, né? Só que quando a gente fica mais experiente, tudo dá, mas é complicado, né? E aí dá para fazer, dá, mas é complicado, né? Eu acho que essa pergunta fica no rapaz, é complicado, né? Esse ponto que você trouxe de você fazer uma IA para detectar o fake, entenda que no momento que você fizer um IA que identifica o fake, basta você usar essa IA que determina o fake até ela não achar que é mais fake e você tem uma imagem que, que vai passar, né? Até o modelo de treinamento de IA é adversário, né? Tem alguns modelos que são justamente esses. Você tem dois modelos e um está tentando enganar o outro, e aí quando ele consegue, você fala que aquilo está ok, né? Então é algo super complicado da gente conseguir fazer, mas uma certeza que eu tenho com esses deepfakes é que daqui a alguns anos o vídeo de alguém fazendo alguma coisa não será prova de nada. Isso eu tenho certeza absoluta. Tipo, daqui a 10 anos você fala, tem o vídeo de fulano fazendo não sei o quê. E aí, né? Tipo, você vai ter que ter testemunha, vai ter que ter álibi, vai ter que ter outra coisa, mas vai mudar a dinâmica humana, a dinâmica de relações da gente, porque um áudio, um vídeo talvez não seja aquela prova cabal que hoje é, né? E você traz várias coisas éticas aí nessa parte de geração de imagens, né? O próprio DALL-E, que gera essas imagens, se envolveu na polêmica, lançou daqui a uma semana, né? De que, obviamente, aquela tecnologia ela vai ser utilizada para gerar pornografia. Isso é um fato, é questão de tempo, né? E aí você traz todo o problema ético, né? Tipo, as pessoas vão usar para criar certas parafilias, né? Elas deveriam ser capazes de fazer isso, e aí você traz todo esse discurso ético, né? E talvez por ela conseguir criar a parafilia que ela tem desejo ali de forma artificial, você vai estar evitando com que ela pratique aquilo no mundo real. Em X, Y, Z, então você traz um discurso, uma questão ética aí, numérica aí, que a gente não vai chegar em conclusão aqui, né? Sobre os dados públicos, também é uma questão complicada, né? Bem difícil, a gente trabalha com isso todos os dias. Eu tenho certeza que o escavador já derrubou alguns ministros aí que entraram, foram ver o currículo, não era isso mesmo. Eu não vou citar aqui, né? Mas pelo menos a gente vai responsável por um, né? Mas cai naquilo, né? Que no Brasil a gente não tem pena de morte. Então, existe aquele conceito lá do europeu que é o direito ao esquecimento, né?
Você já fez alguma coisa, é uma coisa do teu passado, aquilo precisa estar na internet, aquilo precisa estar ali. Não, né? Então, porque alguém fez alguma coisa ilícita, fez algum crime, fez alguma coisa no passado, aquilo deveria estar na ficha dela para sempre? Eu acho que não, e certas jurisprudências acham que não também, né? A pessoa não morreu porque ela fez aquilo e ela não vai ser nunca mais contratada ou vai fazer alguma coisa porque ela já pagou por aquilo, ela já fez ou é coisa do passado, né? Então a gente traz aquele problema, né? O escavador em si, a gente tira tudo que alguém pede, então a gente não sustenta nada, mas a internet como um todo traz esse problema, né? Até quando é legítimo, é válido aquela informação estar ali para sempre. E na época das eleições, a gente sustenta o Facebook e o Instagram, que é justamente isso. Eles sofrem centenas de processos por dia por causa de fake news, e eu tenho certeza, a gente está há 2 eleições sustentando eles, né? Nessa eleição, eu tenho certeza que cada uma fica pior, cada um fica mais processo, porque as pessoas têm mais ferramentas de criar fake news do inimigo político, e o inimigo político entra em contato com o Facebook para o Facebook tirar imediatamente, mas o prejuízo já está feito, né? Mesmo sendo fake news, ninguém vai lá fazendo um meia-culpa, tira aquilo da cabeça, né? Você planta uma dúvida que a pessoa fez alguma coisa, aquilo fica ali e fica todo mundo, será mesmo? Então, realmente são questões aí complicadíssimas. Com certeza. É que como antigamente, né? Vai lá, publica no jornal impresso, tradicional, chama o cara de ladrão. E depois aí o cara não é ladrão, né? E aí coloca aquela nota de rodapé pequenininha deste tamanho, que ninguém nem consegue enxergar, se retratando. O estrago já está feito, né? Gente, alguém tem mais uma pergunta? Porque o horário já está avançado, né? E aí, se ninguém tiver alguma pergunta, a gente vai encerrar por aqui com as últimas palavras dos nossos palestrantes. Então, Magda, para encerrar aqui, 1 minutinho. Como mensagem, eu deixo aqui que trabalhar com IA em cidade inteligente requer equilíbrio entre tecnologia e humanismo, visando que a tecnologia venha promover a inclusão social. Eu gostaria só de agradecer a essa oportunidade, porque é uma chance que nós temos de, né, exibir um pouco o que o Instituto de Computação, a UFBA, vem fazendo. É um mural extremamente importante, então espero que daqui a gente saia com vários projetos, várias parcerias, né, como acabamos de fechar com o Martagão. Então, eu acho que essa é a principal ponte que sabe, Gaban, que poderia fazer nesse tipo de iniciativa, porque, de novo, a gente está sempre aqui do lado, às vezes desenvolvendo soluções e a gente não tem um problema. Do outro lado tem um problema que precisa da nossa solução e essa conexão é extremamente importante. Então, obrigado. Eu também vou seguir a linha do professor Ricardo e gostaria de agradecer o painel, eu acho que é super válido, e agradecer todos vocês que estão aqui, e vamos fazer que Salvador, vamos fazer que a nossa região não seja o acendedor de farol, né, de poste, né? Não sejamos os próximos acendedores de poste, e que a gente saia na dianteira disso, que a gente faça coisa legal e que a gente fique na ponta. Então, acho que esses momentos, esses fóruns são extremamente importantes para que isso aconteça. É uma ideia, é um comentário aqui que planta a sementinha na cabeça de alguém, que faz com que lá para frente a gente saia na frente e faça uma coisa legal. Com certeza. E só para complementar aqui, e a gente poder encerrar, você veja, a gente cumpriu o nosso papel hoje, né? A conexão já estabelecida, a importância da temática aqui colocada, a preocupação que nós temos de estar gerando essas conexões para trazer um resultado prático, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, dizer que depois a gente vai compartilhar com vocês o vídeo que foi feito hoje, né, no canal do YouTube, e agradecer, e que semana que vem nós damos continuidade também com essa temática, e aí a gente vai dizer qual é o canal que estaremos discutindo, provavelmente vai ser numa rádio, para transmissão para mais de 300 municípios no estado da Bahia, para que realmente essa temática comece a impactar mais pessoas e as conexões aconteçam, né? Você veja, a possibilidade do Instituto, né, fazer essas conexões com a própria prefeitura. Muitas vezes se valoriza o que está fora, não se valoriza o produto de dentro de casa, né?
E a gente, como baiano, como soteropolitano, eu sinto muito isso, eu vejo muito isso acontecer, né? E aí, só um exemplo aqui, na própria bancada, vamos dizer assim, né, Magda? Foi fazer a parceria lá com o pessoal da USP. A próxima vai ser com a UFBA, ou com o NEB. Mas, gente, quero agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite, bom retorno para casa, e agradecer a quem está nos assistindo. Forte abraço, boa noite. Muito obrigado.